Nessa aula, nós vamos examinar aspectos referentes às texturas, fábricas, composição primária e classificação de rochas carbonáticas. As rochas carbonáticas, compreendendo os calcários e os dolomitos, são extremamente importantes. Elas correspondem a de 10 a 15% em volume das rochas sedimentares, mas contém cerca de 50% das reservas mundiais de petróleo, principalmente no Oriente Médio, no Canadá, no México e agora também no Brasil. São, na verdade, as maiores jazidas, as maiores acumulações, reservatórios de petróleo. Também contém importantes jazidas de chumbo e zinco do tipo Vale do Mississippi e são muito importantes também para a indústria de transformação e de construção e química. Componente essencial da nossa civilização, cimento, com o qual fabricamos concreto, é feito em parte de rochas carbonáticas. Corretivos de solo e fertilizantes também dependem delas, assim como diversos elementos da indústria química. No passado foram extremamente importantes como blocos para a construção. Alguns dos edifícios mais importantes da história da civilização foram construídos com blocos de rochas carbonáticas. Elas são muito importantes também por fornecerem informações paleogeográficas e paleoambientais sobre a evolução das condições deposicionais em diversas áreas e diversas bacias do planeta e a própria evolução dos seres vivos ao longo da história do planeta. As rochas carbonáticas têm, ao contrário das rochas siliciclásticas, grande simplicidade mineralógica. Muitas delas são compostas apenas por 3 carbonatos, algumas delas por apenas um carbonato, além de acessórios como quartzo, argilominerais e outros minerais. Em compensação, elas têm grande complexidade de texturas e estruturas que permitem a interpretação do ambiente deposicional dessas rochas. Muitas dessas texturas e estruturas estão relacionadas diretamente ou indiretamente à ação de organismos. A mineralogia dessas rochas é, como falamos, bastante simples. Nós temos a calcita, carbonato de cálcio trigonal, como elemento mais comum nessas rochas. A calcita pode ser magnesiana, com mais de 4% de MgCO3, comumente na faixa de 11 a 19%, principalmente de origem marinha, ou não magnesiana, com menos de 4% de MgCO3. Outro carbonato de cálcio é a aragonita. A aragonita, carbonato de cálcio ortorrômbico, e a calcita trigonal. A aragonita tem baixo teor de magnésio, mas pode conter relativamente bastante estronço na sua composição. A aragonita é metaestável e tende a passar a calcita durante a diagênese. Nós temos também a dolomita, como um carbonato comum, carbonato duplo de cálcio e magnésio, também trigonal, que é normalmente formada apenas na diagênese. A calcita, assim como também a dolomita, podem ser ferrosas. Além desses carbonatos, nós temos como acessórios comuns quartzo, argilas detríticas, pirita, hematita, glauconita, xerte e fosfatos, que ocorrem em algumas rochas carbonáticas. Os constituintes primários nas rochas carbonáticas são originados no próprio ambiente de deposição ou em ambientes adjacentes. Não são importados de áreas fontes, como os constituintes das rochas siliciclásticas. Diversas rochas carbonáticas mostram um arranjo textural similar ao dos arenitos e conglomerados, entretanto.
Se nos arenitos nós temos um arcabouço constituído por grãos, podemos ter matriz feita de lama, material mais fino, e um cimento de diversas composições mineralógicas, ou porosidade, ocupada por fluidos entre esses grãos. Nos calcários, nós temos um arcabouço formado por partículas aloquímicas. Podemos ter uma matriz formada por lama carbonática, micrita. O cimento é geralmente constituído por calcita microcristalina, que nós denominamos de espato. E podemos ter porosidade, também ocupada por fluidos, água ou hidrocarbonetos. Outras rochas carbonáticas, entretanto, têm texturas completamente cristalinas. Ou então, texturas e estruturas produzidas diretamente pelo crescimento de organismos bioconstrutores, como por exemplo corais. As partículas aloquímicas que constituem o arcabouço das rochas carbonáticas têm diversos tipos. Um desses tipos são os oolitos, ou ólitos. Os oolitos são formados por precipitação a partir da água, comumente em ambiente agitado, o que fornece tipicamente uma boa seleção para os depósitos oolíticos, com um diâmetro comumente entre 0,2 e 0,5 milímetros. Os oolitos são formados por envelopes concêntricos de calcita ou aragonita precipitados em torno de um núcleo, que pode corresponder a um grão de areia, a bioclastos carbonáticos e outras partículas. Além da estrutura concêntrica, os oolitos também podem formar uma estrutura radial em ambientes de alta salinidade. Você pode ter oolitos superficiais, formados por envelopes únicos cobrindo esses núcleos, ou também oolitos policompostos, formados por dois ou mais oolitos agregados juntos. Nós vemos aqui um arenito carbonático, um calcarenito, formado essencialmente por oolitos, que tem uma estrutura tanto concêntrica, alguns deles em torno de núcleos bioclásticos, nesse caso, conchas de ostracodes, e também com uma estrutura radial, sugerindo então um ambiente de alta salinidade. Os oncolitos são outro tipo de partícula aloquímica com estrutura concêntrica. Nos oncolitos, ou oncólitos, a estrutura concêntrica é irregular, desde que ela é formada pela acreção de bactérias azuis-verdes, ou cianobactérias, cianofícias. Os envelopes concêntricos nos oncolitos são tipicamente descontínuos e irregulares. Os oncolitos são formados normalmente em ambientes de baixa energia, e por isso comumente mostram uma má seleção, ao contrário dos oolitos. Eles podem formar aglomerados de dois ou mais oncolitos grudados juntos por envelopes comuns. Nós vemos aqui uma rocha formada por oncolitos. Observa-se a estrutura concêntrica mais irregular do que nos oolitos, a ausência de qualquer estrutura radial. Formas mais irregulares também do que nos oolitos, e uma grande variação de tamanhos. Oolitos e oncolitos podem ser misturados após a sua formação, apesar de serem gerados tipicamente por processos em ambientes diferentes. Nós vemos aqui uma rocha combinando oncolitos de diferentes tamanhos com oolitos, basicamente na mesma faixa de tamanhos. Outro tipo de partícula concêntrica aloquímica são os pisolitos ou pisólitos. Os pisolitos são corpos concêntricos com mais de 2 milímetros, regulares ou irregulares, com diferentes gêneses. Eles são formados basicamente por precipitação subaérea de carbonatos de cálcio em torno de um núcleo. Essa precipitação pode ocorrer na zona vadosa, em caliches, gerando, na verdade, concreções concêntricas e não partículas, mas que são consideradas todas pelo nome pisolitos também. Ou então dentro de cavernas. Os pisolitos de caverna também são conhecidos como pérolas de caverna.
Nós temos aqui pisolitos vadosos irregulares, formados então na zona vadosa superficial de solo de um caliche. Outro tipo de partícula aloquímica carbonática são os pellets. Os pellets são partículas de origem fecal, sem estrutura interna, tipicamente de forma oval ou esferoidal, com diâmetro em geral entre 0,1 e 0,5 milímetros. Os pellets geralmente têm tamanhos similares porque são gerados pelos mesmos organismos no mesmo ambiente. Nós temos aqui nessa imagem pellets fecais que contêm partículas que não foram digeridas pelo organismo durante o seu metabolismo e excretadas dessa forma. Nós temos também peloides. Peloides são partículas sem estrutura interna, com forma oval ou esférica, tipicamente maiores do que 0,5 milímetros, cuja origem não é evidente. Os peloides geralmente são gerados pela alteração dos oolitos, oncolitos ou bioclastos no processo chamado de micritização. A micritização é um processo, então, de alteração pós-deposição dos oolitos e oncolitos, que envolve a perfuração, microperfuração, por organismos que vivem dentro dessas partículas, de oolitos, oncolitos, etc., como algas, fungos, bactérias e outros organismos. Esse processo de alteração, então, confere um aspecto turvo a essas partículas. Quando a micritização é muito intensa, então, você tem a geração de peloides, partículas que não têm mais estrutura interna reconhecível. Outro tipo de partícula aloquímica carbonática são os intraclastos. Os intraclastos são fragmentos de sedimentos carbonáticos precocemente litificados, que foram erodidos e redepositados na própria bacia de deposição. Essa redeposição pode se dar no mesmo ambiente, essencialmente, de formação do sedimento original, ou então ser transportados para outros ambientes carbonáticos. Nós temos aqui intraclastos carbonáticos, contendo outras partículas aloquímicas carbonáticas, inclusive outros intraclastos, e bioclastos, e micrita, lama carbonática, que foram erodidos e redepositados, então. O tipo mais importante e mais comum de partículas aloquímicas carbonáticas são os bioclastos. Os bioclastos são fragmentos ou esqueletos inteiros de organismos de carapaça carbonática, que são identificáveis quanto ao seu grupo pela sua forma externa e pela sua textura interna, quando essa não for destruída pela diagênese. Nós temos uma grande variedade de grupos de organismos de carapaça carbonática que podem dar, então, origem a bioclastos específicos, cujo reconhecimento é importante para a interpretação das condições ambientais, faciológicas e dos ambientes deposicionais carbonáticos. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui nessa rocha carbonática, nesse calcário, bioclastos de briozoários, com diversas casinhas, preenchidas por micrita, nesse exemplo, como é típico desse grupo de organismos coloniais. As formas dos bioclastos podem variar bastante, particularmente para os briozoários. Dentro do grupo dos briozoários, grande variação de formas dessas colônias. Agora nós vemos bioclastos de gastrópodes e caramujos, em cortes longitudinais e transversais característicos. Aqui nós vemos bioclastos de crinoides. Crinoides são aqueles grupos de organismos que nós chamamos também de lírios do mar, que têm tipicamente formas interessantes nas suas plaquinhas que compõem o seu esqueleto. Cada plaquinha corresponde a um único cristal de carbonato e elas têm essa perfuração, poros para a respiração, troca de água do organismo.
Nesse exemplo, nós vemos em polarização descruzada e polarizadores cruzados, bioclastos de foraminíferos plantônicos. Os foraminíferos plantônicos se caracterizam, então, por essas câmaras arredondadas. Eles estão aqui depositados junto com matriz micrítica. Agora, nós vemos bioclastos de macroforaminíferos, um grupo aberrante de foraminíferos bentônicos que existiu apenas durante o Paleógeno, terciário inferior. Nós vemos os poros intrapartícula bem preservados nesse exemplo, e a estrutura complexa da carapaça desses macroforaminíferos. Nós temos, além de animais de carapaça carbonática, também diversas plantas. Diversos grupos de algas apresentam também carapaça carbonática. Nesse caso, nós temos um bioclasto de alga verde e aqui um bioclasto de algas vermelhas, que tem essa estrutura celular característica desse grupo. Nós temos, então, 7 grupos diferentes de aloquímicos carbonáticos. Podemos ter depositados junto com esses diferentes tipos de aloquímicos ou separadamente o que nós chamamos de micrita, lama carbonática, que não é considerado um aloquímico. A lama carbonática é constituída por sedimento carbonático fino, formado essencialmente por agulhas de aragonita com tamanho argila. Essas agulhas podem ser produzidas pela desintegração de esqueletos de algas verdes e corais, principalmente, ou por precipitação direta por bactérias. Assim como as argilas, a micrita decanta apenas em ambientes tranquilos. Nós vemos agulhas de aragonita, da micrita, vistas em detalhe no microscópio eletrônico de varredura. E uma rocha é composta essencialmente por micrita. O aspecto escuro é dado pela difração da luz através dessas agulhas minúsculas, à medida que o foco passa através da rocha. As texturas e estruturas das rochas carbonáticas funcionam de forma diferente do que para as rochas siliciclásticas, desde que a granulometria nessas rochas carbonáticas não depende da energia deposicional. Podemos ter grandes organismos ou oóides formados em ambientes bem tranquilos. A energia deposicional nos carbonatos é indicada, então, pela presença ou ausência de micrita, desde que a micrita só decanta em ambientes mais tranquilos. A forma das partículas é função do tipo de aloquímico. Não faz muito sentido se falar em arredondamento, portanto, em rochas carbonáticas. Oolitos são originalmente arredondados. A laminação é comumente diagenética, por alternância de níveis com ou sem cimentação, mas também pode ser primária por variação de composição ou de granulometria, como nas rochas siliciclásticas. Nós podemos também ter laminação produzida diretamente pelo crescimento de organismos coloniais. Estromatolitos ou estromatólitos, por exemplo, são rochas com laminação irregular formada por bactérias. Estratificação pode ser paralela, cruzada, por correntes ou ondas, por alternância de ambientes, de energia, de deposição lenta também pode gerar estratificação por cimentação submarina ou sublacustre, que nós chamamos de hard grounds, ou também por exposição subaérea, formação de caliches. Nós vemos nessa imagem um estromatolito com laminação irregular e textura grumosa, gerado por cianobactérias. As texturas e estruturas das rochas carbonáticas, portanto, podem ser bastante específicas dessas rochas. Estruturas de construção orgânica são geradas por bioconstrutores como corais, algas vermelhas, briozoários e outros organismos construtores de recifes, incluindo cianobactérias. Estruturas de bioacumulação são geradas pela acumulação de abundantes restos de organismos no seu lugar de vida sem retrabalhamento. Nos bioacumulados,
Tipicamente, nós temos então conchas articuladas e não fragmentadas dos organismos no seu local de vida e morte. Nódulos e concreções se formam de forma similar das rochas siliciclásticas. Podemos ter nódulos e concreções de carbonato, de sílica, de sulfato e de outros minerais em rochas carbonáticas. Algumas estruturas específicas podem ser formadas em ambientes de planícies de maré. Bolhas de gás ou ar podem ser aprisionadas pela rápida litificação dos sedimentos finos da planície de maré, preservados na forma de estruturas que nós chamamos de bird's eyes, ou então dos poros fenestrais, precursores dessas estruturas. Nós temos aqui uma estrutura de bioconstrução por algas vermelhas, um dos tipos de organismos bioconstrutores importantes. E aqui uma estrutura de bioconstrução por cianobactérias num estromatolito colunar. Agora nós vemos um bioacumulado de ostracodes com diversas conchas articuladas ainda desses organismos, na sua posição de vida e morte. E bird's eyes formados pela cimentação de o que eram bolhas de gás aprisionadas e depois saturadas por água em um sedimento de planície de maré. A classificação das rochas carbonáticas mostra tipicamente duas ênfases: o tamanho dos aloquímicos e a presença e teor de matriz micrítica. Basicamente, se a fábrica da rocha é sustentada pelos aloquímicos ou pela matriz. A escala granulométrica usada para os sedimentos siliciclásticos pode ser utilizada também para sedimentos carbonáticos. Portanto, podemos falar em lama carbonática, areia carbonática, cascalho carbonático. Podemos ter sedimentos finos, híbridos, formados pela mistura de micrita com argila. E podemos ter também arenitos híbridos formados por mistura de aloquímicos e areia siliciclástica. Os sedimentos finos híbridos são chamados de margas. A classificação mais utilizada de rochas carbonáticas é aquela proposta por Dunham, Embry e Clover, que é puramente textural descritiva, baseada nas relações volumétricas entre aloquímicos e micrita, indicando então a energia do ambiente deposicional carbonático. Os nomes desta classificação devem obrigatoriamente ser complementados com os tipos principais de aloquímicos ou bioconstrutores. Exemplos: Rudstone intraclástico, Bafflestone de briozoários e crinóides, Bindstone estromatolítico, Framestone de corais e assim por diante. Nós vemos aqui a classificação de Dunham, Embry e Clover. Ela é subdividida em dois grupos: rochas nos quais os componentes originais não estavam ligados organicamente durante a deposição e rochas os quais estavam ligados. Nós temos ainda um terceiro grupo para rochas cristalinas, nas quais as texturas deposicionais originais não estão mais reconhecíveis, seja porque a rocha foi totalmente recristalizada ou totalmente dolomitizada. Essas rochas recebem o nome de espatito para cristais maiores, ou microespatito para cristais menores que o tamanho silt, ou doloespatito ou microdoloespatito. As rochas formadas por crescimento de colônias, de organismos construtores, são subdivididas entre três categorias. Nos Bafflestones, os organismos atuam como obstáculos, formando ramos, arbustos ou pequenas árvores, e essas rochas são chamadas então de Bafflestones. Alguns tipos de organismos que costumam formar Bafflestones são os briozoários, os crinoides e alguns grupos de corais. Quando os organismos incrustam, principalmente, e ligam outras partículas, nós chamamos essas rochas de bindstones. Algas vermelhas, cianobactérias, costumam formar bindstones.
Quando os organismos constroem edifícios, como um arcabouço rígido, nós chamamos essas rochas de framestones, como alguns corais e algas vermelhas costumam fazer. A maior parte das rochas carbonáticas, no entanto, corresponde a sedimentos que não estavam ligados durante a deposição. Se nós tivermos mais de 10% das partículas aloquímicas maiores do que 2 milímetros, nós vamos ter duas categorias. Aquelas rochas que são suportadas pela matriz menor que 2 milímetros vão ser chamadas de floatstones. E essa matriz pode ser tanto formada por partículas tamanho areia ou mais fino, tamanho lama, inclusive. Quando a rocha é suportada pelos grãos maiores que 2 milímetros, ela é chamada de roadstone. Se nós tivermos menos de 10% de aloquímicos maiores do que 2 milímetros, nós temos de verificar se a rocha contém ou não lama carbonática. Se ela não contém lama carbonática, ela é obviamente suportada pelos grãos e se chama um grainstone. Se ela contém lama carbonática, no entanto, nós temos de verificar se nós temos menos de 10% de aloquímicos, a rocha é essencialmente formada pela matriz micrítica e é chamada de mudstone. Se ela é suportada pelos grãos, apesar de conter lama carbonática, ela vai se chamar um pegstone. Se ela é suportada pela matriz, mas contém menos de 10% de aloquímicos, a rocha vai se chamar um wakestone. Nós não traduzimos esses nomes, usamos eles na sua versão original, complementando então com os principais tipos de constituintes. Também pode-se adicionar algo sobre modificações diagenéticas importantes, por exemplo, parcialmente dolomitizado, ou parcialmente silicificado, ou recristalizado. Outra classificação bastante utilizada é aquela proposta originalmente por Gabal e depois modificada por Brancamp e Powers, que é composta por três nomes. Um para a granulometria dos aloquímicos, outro para as relações entre presença de matriz ou cimento entre eles, e para os tipos de aloquímicos, mais variações relativas a acessórios ou processos diagenéticos principais. Nós vemos aqui esta classificação, que funciona basicamente na vertical. Se a rocha tiver mais de 10% de partículas maiores do que 2 milímetros, vai chamar um calcirrudito. Calcirruditos podem ser micríticos, quando tem matriz micrítica, espáticos, quando cimentados por cimento de calcita, micrítico espáticos, ou espático micríticos de causa com predomínio desses constituintes. Se deve adicionar também os principais aloquímicos e principais variações se eles estiverem modificados ou contiverem importantes acessórios. Se a rocha tiver menos de 10% de partículas maiores do que 10 milímetros, do que 2 milímetros, digo, e for dominantemente constituída por partículas tamanho areia, aloquímicos tamanho areia, ela vai chamar um calcarenito, que pode ser da mesma forma micrítico ou espático micrítico, micrítico espático. Também se adiciona então informações para os aloquímicos e variações. Rochas com menos de 10% de aloquímicos tamanho areia ou cascalho, dominantemente tamanho silt, são chamadas de calciciltitos. Rochas essencialmente formadas por lama carbonática micrita, com menos de 10% de aloquímicos, chamados de calcilutitos. Também se adicionam os tipos de bioclastos presentes e modificações e variações, como acessórios. Rochas geradas por bioconstrução, in situ por organismos bioconstrutores, são chamadas de biolititos nessa classificação. Rochas formadas por organismos acumulados in situ, bioacumulação in situ, sem transporte, com conchas tipicamente articuladas, são chamadas de bioacumulados. Rochas completamente irreconhecíveis, completamente recristalizadas, ou completamente dolomitizadas, cuja textura e fábrica originais não são mais reconhecíveis, são, como na classificação de Dunham e Briclovan, chamadas de espatitos, ou microespatitos, se está formada por cristais pequenos, microcristalinos, ou de doloespatitos, caso de dolomitização, ou microdoloespatitos, totalmente recristalizados, ou totalmente dolomitizados. Agora, algo rapidamente sobre ambientes de deposição carbonáticos.
A água do mar está tipicamente próxima à saturação para carbonato de cálcio desde o pré-cambriano, desde o Arqueano. Com aumento de temperatura, tipicamente, o CO2 tende a sair da solução, promovendo a precipitação de carbonato a partir da água do mar. Outro fator de controle importante é a luz, desde que algas são a base da cadeia alimentar e simbiontes de bioconstrutores, também produtoras diretas de carbonato importantes. Portanto, os ambientes de acumulação de sedimentos carbonáticos são tipicamente marinhos rasos, com águas quentes, como rifts tropicais ou mares intracratônicos, e límpidas, com poucos sedimentos terrígenos, tipicamente condicionados por um clima seco ou em ilhas. As margens carbonáticas, sedimentação carbonática de água rasa, ocorre tipicamente com duas morfologias. Nós temos rampas carbonáticas, caracterizadas por um aprofundamento gradual, com a presença de bancos de areia carbonática na faixa de ação das ondas, de praias ou então de planícies de maré na faixa costeira, e que são produto comumente de progradação. Exemplos: a formação Macaé na bacia de Campos, Cretáceo, e a formação Smackover na costa do Golfo no Jurássico. Ou, mais comumente, plataformas carbonáticas, que possuem uma quebra nítida, definida pela presença de recifes ou de bancos também, com um talude mais acentuado à frente dessa quebra e uma laguna protegida atrás dessa barreira constituída por recifes ou bancos. É comum que tenhamos nas plataformas planícies de maré carbonática, com sedimentos finos. Exemplos: o Golfo do México atual, a bacia de Sergipe durante o Cretáceo. Nós temos aqui uma representação esquemática de uma plataforma carbonática com os diferentes tipos de depósitos característicos, a quebra definida por bioconstruções, com boundstones, ou por bancos de areia carbonática, como grainstones, formados pela ação das ondas, recifes ou bancos de areia carbonática. À frente dessa quebra, nós temos um talude com fragmentos quebrados do recife, tipicamente, ressedimentação gravitacional dos depósitos da barreira, formação de grainstones, roadstones, floatstones e wakestones. Em água mais profunda, podemos ter então mudstones, de deposição pelágica carbonática de água profunda. Atrás da barreira, nós temos tipicamente sedimentos lagunares, como wakestones e mudstones lagunares, protegidos da ação das ondas. E muitas vezes nós temos também planícies de maré com carbonato supramaré, como mudstones também, tipicamente. Nas rampas nós temos um aprofundamento mais gradual, mas também podemos ter bancos de areia carbonática, temporariamente expostos, inclusive, com tipicamente uma praia. Podemos ter também uma planície de maré carbonática, uma laguna, podemos ter em alguns lugares, protegida parcialmente da ação das ondas, mas muitas vezes nós não temos a laguna e temos diretamente bancos, dando passagem a um aprofundamento gradual, com cada vez mais lama carbonática à medida que vamos para a água mais profunda. Podemos ter também turbiditos de areia carbonática, como nas plataformas, redepositados de água rasa para água profunda. A sedimentação carbonática em água mais profunda é caracterizada tipicamente por acumulações menos espessas e pelágicas, gerados por organismos plantônicos, como foraminíferos, cocolitos, um grupo de algas carbonáticas, responsáveis pela formação então desses materiais, calcisferas e pterópodes, que podem se acumular então em gredas, acumulações de vasas carbonáticas, então, conhecidos em inglês por chocks. Abaixo de aproximadamente uns 5.000 metros de profundidade na faixa equatorial e uns 3.000 metros mais próximo aos polos e nas margens oeste dos continentes, devido à temperatura mais baixa,
Nós temos o que nós chamamos de profundidade de compensação de carbonato. Devido à baixa temperatura e aumento de pressão, com mais CO2 em solução, nós temos a dissolução dos sedimentos carbonáticos decantados nesses fundos profundos. Abaixo dessas profundidades, tipicamente só se acumulam restos de organismos silicosos, como os radiolários, diatomáceas, ou então argilas. Nós temos nessa imagem cocolitos, formadores então dessas algas carbonáticas que se chamam crisofícias, gerados então por diversos cristalzinhos em disposição radial, formando esses esqueletos, que podem então se acumular na forma de choques, gredas calcárias. Os choques podem ter bastante microporosidade e podem ser inclusive reservatórios de gases. Depósitos e rochas carbonáticas também podem ser gerados em ambientes não marinhos. Carbonatos lacustres podem ser constituídos por bancos bioclásticos de pelicípodes, gastrópodes e ostracodes, principalmente. Então, podemos ter também oncolitos formados em ambientes lacustres, algas verdes, somente do grupo das carófitas, e construções microbiais, assim como calcilutitos de talude de fundo lacustre, algumas vezes com turbiditos carbonáticos redepositados desde a água rasa, assim como também depósitos marginais de lagos influenciados pela ação pedogenética de formação de solos, que nós chamamos de carbonatos palustres. Nós vemos nessa rocha bioclastos de bivalves intensamente recristalizados em um rudstone lacustre, um calcirrudito lacustre. Neste outro exemplo, nós temos bioclastos de ostracodes e um wakestone lacustre, contendo micrita e esses bioclastos. Temos também bastante material siliciclástico misturado nesse exemplo. Outros exemplos de depósitos lacustres: laminação pela intercalação de micrita e material siliciclástico de face profunda de um lago em Israel, e bioconstruções microbiais, como aqui no Lago Pyramid, nos Estados Unidos. Um exemplo de um carbonato palustre com bioclastos e material gerado pela ação pedogenética de textura microcristalina, criptocristalina. Em ambientes subaéreos continentais, podemos ter também a formação de calcretes, que são acumulações superficiais subaéreas de carbonato de cálcio típicas de regiões áridas e semiáridas. Os calcretes comumente mostram diferentes horizontes, desde a rocha hospedeira, o depósito hospedeiro carbonático original, horizontes criptocristalinos microcristalinos, horizontes nodulares, com glébulas, horizontes maciços, horizontes laminados e brechados ou pisolíticos. Nós temos aqui alguns exemplos de afloramentos de calcretes da Espanha. Outro tipo de depósito carbonático continental são os travertinos. Os travertinos são caracterizados como depósitos mais proximais de fontes carbonáticas, onde a precipitação em grande parte é promovida pela perda de CO2 a partir da água hidrotermal. Tipicamente eles formam terraços e feições fibrosas divergentes, como as mostradas aqui. Se os travertinos são depósitos mais proximais de fontes carbonáticas, os mais distais muitas vezes formam o que chamamos de tufas, que são depósitos tipicamente com texturas mais finas, microcriptocristalinas, geradas pela ação direta de bactérias, presença de moldes de organismos, principalmente de vegetação, e de estruturas mais ou menos estromatolíticas.
O material de suporte para este conteúdo é o capítulo de calcários, do livro do Tucker. Nós vamos ver diversos exemplos de texturas, composições primárias e depois também de diagênese de rochas carbonáticas nas nossas aulas práticas. Obrigado.